Oi pessoal do terceiro ano, tudo bom com vocês? Pessoal, gente, vamos começar a entrar na obra de Jeca Tatu, que é uma obra de Monteiro Lobato, é um escritor pré-modernista. A gente vê Euclides da Cunha, Lima Barreto, Graça Aranha, então chegou a hora de Monteiro Lobato. A obra escolhida foi Europeus, que tem o personagem principal, Jeca Tatu. Eu vou fazer assim alguns contrapontos do livro que vocês estão lendo, creio que vocês estão lendo, só é procurar em PDF. Não leiam síntese, leiam um livro, não é um livro muito extenso, dá para vocês fazerem uma leitura boa. É um autor muito importante, ele traz Monteiro Lobato é um visionário, tem uma crítica muito forte, e Europeus é um livro muito atual, atualíssimo, eu diria. Aqueles que estão lendo vão conseguir contemplar toda a crítica que Monteiro Lobato traz em relação à política. Eu vou fazer alguns contrapontos, alguns posicionamentos, e o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam um textozinho, um texto dissertativo, e vocês coloquem as impressões que vocês tiveram em relação a Jeca Tatu, qual as críticas que vocês querem trazer, o que vocês acharam que tem de características pré-modernistas. Então só vou fazer alguns contrapontos, porque Monteiro Lobato foi um dos autores que eu escolhi para fazer um artigo ainda na graduação. Então, um autor que eu tenho bastante simpatia. Eu vou fazer alguns contrapontos do artigo que eu fiz na graduação, e eu quero que vocês façam esses contrapontos, né, nesse texto dissertativo e anexem aqui. Tá? Eu vou criar uma atividade e vou colocar assim, texto dissertativo Monteiro Lobato. Aí vocês vão entender que vocês têm que anexar esse textozinho aqui, por aqui mesmo, tá certo? E aí fica pra gente na próxima aula, e eu vou dando um feedback para vocês de texto a texto, de forma particular. Eu gosto muito do jeito que vocês escrevem, da criatividade que vocês têm, das formas que vocês abordam o assunto. Então é necessário, é preciso que se estude, que leia, que escreva, porque isso só tem a acrescentar muito a vocês. É algo muito importante, exercitar realmente a escrita. Vamos começar por alguns pontos, né? Como eu disse, é um autor que eu já tenho certa simpatia, então eu trouxe alguns pontos para vocês. Europeus, né? Assim, dizem alguns estudiosos de Monteiro Lobato que ele originou esse nome Europeus do urupê, né? Que é aquele cogumelo que danifica a madeira. Mas assim, existem várias especulações a respeito do tema, do porquê ele escolheu, de como ele abordou toda essa crítica que ele vinha fazendo à política brasileira. Lembrem-se que o pré-modernismo é a primeira vez que vemos que a crítica está voltada totalmente para a realidade brasileira. Até então, o realismo, uma escola que a gente já viu, já estudou, já sabe assim, de uma forma bem maçante mesmo, porque trabalhamos bastante, é uma escola que está voltada a criticar, mas ela critica muito a burguesia. Então o pré-modernismo é aquele período de transição que se volta, que tem esse primeiro olhar à crítica à realidade brasileira. Então é necessário, para que a gente entenda isso, partir desse contexto histórico de Europeus, que leva, né, até hoje o contexto histórico que o Brasil passa, vive. Então, assim, a perspectiva política em que Lobato representa o Brasil das primeiras décadas, né, das décadas do século XX, mais criticando do que aplaudindo, né, as medidas governamentais. E é extremamente atual. Vocês que estão lendo devem estar muito, assim, até que chocados com tamanha realidade que a obra de Lobato ainda nos traz. Jeca Tatu é um pobre, né, um injustiçado, um atrasado, que virou um sinônimo de caipira ingênuo.
né? A gente vai trazer assim algumas reflexões sobre isso, mas se vocês pesquisarem, a imagem que tem de Jeca Tatu é uma pessoa bem ingênua, bem sofrida, bem pobre, né? Urupês é focado, né, no personagem Jeca Tatu. O nome da obra é inspirado nesse cogumelo que eu disse para vocês, que destrói madeira. E Jeca Tatu é descrito como um caipira disléxico, né, sempre de cócoras e pés descalços. Disléxico não, desleixado. Ele é desleixado. Disléxico é uma palavra errada. Não é disléxico, é desleixado. E aí que não tem nenhuma educação, nenhuma cultura, nenhuma ambição, que não tem, além de tudo isso, ele não tem a disposição de querer melhorar na vida. É essa a ideia que a gente tem de Jeca Tatu, né? Tem umas expressões que dizem: ele vive da natureza, derrama os seus pés e flerta o tempo todo com a preguiça, a cachaça e as crendices populares. Então vai dizendo aí que ele é sempre aquela preguiça, sempre aquela manzanza, que a gente chama popularmente aquela manzanza, né? E aí vive em torno da cachaça e dessas crendices populares da época. Outra parte que vai falar sobre o Jeca Tatu, que é esse homem do campo real, que leva uma vida miserável, porque até então era assim. Para os autores românticos, né? Eles descreviam o caipira, o sertanejo, como se fosse algo muito romântico, como se fosse algo muito perfeito, aquela pessoa que vive com a natureza e está ali em contato direto com ela, que vive das coisas do campo, que conversa com a natureza, com os bichos. E não é bem assim. Monteiro Lobato ele é o primeiro autor que vai trazer a realidade do caipira, a realidade do sertanejo. Ele vai trazer a miséria, ele vai trazer tudo no sentido real do que se acontecia e não voltado com um olhar romântico. Então, diz assim que ele leva uma vida miserável e é ignorado pelos governantes, porque é um caipira que não é visto pela política, não é visto pelos governantes. A única vez que ele é visto é na hora do voto. E o livro traz isso, né? Tem uma parte que diz assim: o fato mais importante da sua vida é votar no governo. Vota. Não sabe com quem, não sabe em quem, mas vota. Entrega a pena no livro eleitoral, arrabescando o arranhol dos cartacunhos que se chama Sua Graça, diz Lobato. Então é um trechinho da obra que diz que realmente ele só é visto na hora do voto. Então ele traz uma crítica muito presente, que é aquilo que o pobre, ele não é visto em hora nenhuma pelo seu governo, é só visto na hora que ele tem que exercer a sua cidadania do seu voto, e aí ele é visto, aí ele é ouvido. Veja como é atual. Outra coisa que eu disse para vocês na aula anterior, um trechinho que eu acho sensacional, que ele diz assim: pobre Jeca Tatu, como és bonito no romance e feio na realidade. É isso que eu estou falando para vocês, porque ele antigamente era muito idealizado, uma coisa muito romântica, muito bonita, que se achava sobre esse sertanejo, sobre esse pobre, sobre esse caipira. Distanciado dessa figura romântica que havia no interior do país e seus moradores, muito cultuada nas rodas literárias nas primeiras décadas do século XX. Então, nas primeiras décadas, era essa figura romantizada desse sertanejo, desse matuto, desse homem que morava no campo, no interior. Então, eram muito comuns estudiosos cultuarem uma vida caipira sem problemas, marcada pelo contato com a natureza, tudo aquilo que a gente falou, distante do cotidiano real, como se ele fosse uma pessoa alienada do real, que ele vivesse só voltado para a zona rural. Lobato lança um olhar crítico, eu digo assim, que ele lança um olhar crítico, até mesmo ácido, sobre essa vida, né, dessa realidade brasileira, incomum para os escritores da época, porque aí é o pré-modernismo que vem voltado totalmente para dentro do Brasil.
É muito comum celebrar o centenário dessa obra demolidora, é muito importante, porque ela questiona valores, ela não deixa realmente pedra sobre pedra, né? Ela vem realmente criticar e encarnar esse trabalhador brasileiro, que é Jeca Tatu, que luta sempre do lado das lutas das classes menores. Narrados em linguagem coloquial, vocês devem ter percebido, cheio de lances de oralidade, vocês devem ter visto aí. Outro contraponto, isso aí é contraponto para vocês pensarem, fazerem a sua análise e partir, e escrever, certo? Eu vou dar só uns pequenos retoques. O retrato que ele diz da miséria, da desnutrição, da moléstia, sem esse idealismo romântico, generalizou um símbolo do homem interior, né? Jeca Tatu é aquele símbolo. A repercussão foi muito grande desse livro, foi muito boa. Tem uma parte que eu acho bastante interessante, que eu acho que vocês vão anotar no contraponto de vocês, e vocês podem citar partes do texto e colocar o que vocês entenderam, o que vocês interpretaram. Diz assim que ele investiu contra os falsos patriotas que o criticavam pois por sua miséria associou a questão sanitária à economia do país. E é importante que vocês falem da questão sanitária, o que foi que Monteiro Lobato despertou, o que foi que ele botou o dedo na ferida, o que foi que ele falou. É importante vocês fazerem esse contraponto aí. Ele criticou os bacharéis, os políticos, não gostavam muito dele, assim, porque ele começou a expor o Brasil caótico que se passava, o que realmente acontecia. Então ele aí não foi muito bem visto. E eu quero ler uma parte para vocês, para a gente fechar isso aqui, porque eu espero a análise de vocês. Isso aqui é só uma reflexão para que vocês tenham um norte do que vocês vão fazer. Diz assim, a campanha de Lobato acabou forçando o governo, porque ele teve essa campanha, que vocês vão escrever, sanitária, forçando o governo a dar mais atenção ao problema sanitário que existia no país. Criou-se uma campanha de saneamento básico em São Paulo, sob o comando de Arthur Neiva. O Código Sanitário foi remodelado, transformado em lei. O escritor reuniu seus artigos sobre a questão no livro O Problema Vital. Mas Lobato achava necessário não mobilizar apenas as elites, mas alertar o povo, educar o povo, principalmente vítima de saneamento. Escreveu então Jeca Tatu, A Ressurreição. Porque no primeiro Jeca Tatu é tudo isso que eu falei. Ele escreve um homem que fica meio que esperando tudo cair do céu, né? É um preguiçoso, ele não faz nada e fica esperando tudo aparecer e brotar, não gosta de trabalhar. Então ele escreve, logo depois disso, Jeca Tatu, A Ressurreição. E ele diz assim, o conto mais conhecido como Jeca Tatuzinho serviu de inspiração para uma história em quadrinhos bastante popular, que foi divulgada em todo o país através do Almanaque Biotônico Fontoura. Eu vou tentar encontrar e postar aqui pra vocês, tá? Eu vou postar um vídeo sobre Jeca Tatu que vocês vão gostar, que é bastante didático, lúdico e interessante. Vai abrir muito a cabeça de vocês sobre isso. E vou tentar achar esse aqui, não garanto, mas vou procurar. Jeca Tatu era considerado preguiçoso, bêbado e idiota por todos. Descobria que sofria de amarelão, tratava-se e transformava-se em um fazendeiro rico. Aí ele diz... Lobato, quero mostrar a essa Paulama quanto vale um homem que tomou o remédio de minha ciência, que usa botina cantadeira e não bebe um só martelinho de água ardente. Então ele vai propor nesse conto Jeca Tatuzinho um novo Jeca Tatu, uma nova forma de ver Jeca Tatu, diferente do que foi visto nesse livro. E aí é importante vocês fazerem essas posições. Eu quero só encerrar com uma parte que eu acho bem legal, que diz assim, Jeca diz assim, por que não trabalhas? Monteiro Lobato pergunta a Jeca, por que não trabalhas? Ele diz, não é preguiça não, seu Lobato, é uma dor na carcunda, palpitação
e uma canseira que não me cabe. Sim, eu sei, Jeca Tatu, amigo, sofres de amarelão. Tens no sangue e não nas tripas um jardim zoológico de pior espécie. E aí ele vai relatar que o Jeca não é assim, ele não é preguiçoso assim, ele está assim. Então eu preciso que vocês reflitam sobre essa frase. O Jeca não é assim, ele está assim. Espero que esteja no texto de vocês, que vocês façam essa reflexão sobre essa frase e eu espero o retorno, tá, pessoal? Sim, antes de terminar, para a próxima aula vocês vão ter esse texto dissertativo de Jeca Tatu e eu quero que vocês pesquisem Augusto dos Anjos, biografia, pesquise a sua obra porque vamos trabalhar com ele. É um autor bastante importante, que a gente já viu algumas coisas dele em sala, aquele que diz que é o poeta dos vermes, lembram? Para a próxima aula. Então vocês vão ficar devendo esse texto dissertativo de Monteiro Lobato, que eu vou corrigir e mandar a resposta de 1 a 1 individualmente, bem certinho. E quero também Augusto dos Anjos, tá? Beijo, tchau!